todo empreendedor assim de marca pequena que eu conheço e que eu me deparo ao longo desse projeto, né, de ajudar o pequeno empreendedor, ele fala: eu tenho muita vontade de desistir, tem hora que eu acho que eu não vou aguentar. Aí eu falo: poxa, mas tem coisa que eu acho que é tão intuitivo, né? Existem coisas intuitivas e existe um lado que você tem que estudar, tem que aprender, tem que realmente... Mas não é no modo geral. Eu acho que é você entender o seu público, entender para quem você quer falar, que voz é essa, e saber que existem processos. Existe uma burocracia Sim. que precisa ser construída em cima disso, não é uma coisa ao léu, porque sorte a gente sabe que acontece, mas não é o comum. Sim. O certo é você fazer um planejamento, é você tentar estudar onde você quer chegar, de que forma, que orçamento é esse. Yeah. E eu acho, assim, divino, porque literalmente você tá com uma bagagem 100%. Você teve 2 cenários aí completamente contrastantes e você tá indo super bem neles. Isso é incrível. E não tem como dizer que uma coisa tem a ver com a outra, porque não tem. São mundos realmente completamente diferentes. São mundos diferentes, são estratégias diferentes em todos os... Desde modelagem, matéria-prima, tecido, acabamento, facção, a marketing, comunicação, identidade visual, público, loja, atacado, varejo, é outra coisa, assim. Eu falo que são mundos totalmente diferentes, assim, sim, e propostas diferentes, e tá tudo certo, até porque não fazia sentido fazer uma coisa para competir com a outra. Mas, ao mesmo tempo... E a gente tava falando de estar no carro, assim, por mais que tenha estrutura, ou que pareça que tenha a estrutura da Blue, no fim do dia eu me sinto numa cadeira muito solitária. Sim. Porque eu acho que é isso, assim. E principalmente, imagina assim, é como você tava falando, é como se a Blue Man fosse meu emprego CLT. Exato. Né? Lá eu tenho... É isso, eu tenho planejamento, eu tenho esqueleto de coleção, eu tenho que entregar o mix, ali paga conta. Aham. Na Raio, eu sendo a aventureira, sabe? É o trabalho depois do trabalho. Sim. Assim, assim, trazendo para um mundo normal. Então lá, isso não pode atrapalhar isso. Não. Né? Tem que andar em paralelo e os dois têm que ir muito bem, né? Inclusive, é a razão, equilibrar os pratinhos. Aqui é a razão e eu não posso. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tenho que dividir esses 2 mundos entre o sonho e a razão. Entre entender que, cara... Aqui então, assim, esse eu acho que é o maior desafio. E no fim do dia, assim, eu me sinto sozinha, assim. É uma cadeira muito solitária de tomar as decisões. Né, do tipo, cara, qual caminho ir? Ou, cara, a gente sabe que aonde investir, até onde ir, até onde que eu tenho que entender que, pô, aqui vai virar, sabe? Porque a gente sabe que empreender não é fácil, tem, sabe, a responsabilidade. Eu falo que ali eu sou a mão direita, a mão esquerda. Então, assim, é difícil, não é fácil. Então, eu entendo hoje esse cara, eu vontade de desistir porque... É muita coisa. É muita coisa, mas ao mesmo tempo... É o que te move, é o que, cara, dá frio na barriga, que você, cara, gosta, tem maior tesão de fazer aquilo. Famílias envolvidas. Pessoas que estão ali há muito tempo, né? Esse compromisso que você tem com as pessoas também, que eu falo que empresas são feitas de pessoas, a gente, né, tem que lidar com isso o tempo todo. Sim. E eu acho isso divino, porque você conseguiu continuar. Você conseguiu manter, sabe? Porque a maioria das histórias, quando a gente escuta, né, é que ou leva para um outro lugar, ou que de fato acaba. Eu vi isso no enterro do meu pai. Eu tava conversando disso ontem, tava com uma amiga fazendo a unha lá em casa, e a gente tava contando, o pai dela também faleceu recentemente, e um episódio que aconteceu com ela, eu falei, cara, eu no enterro do meu pai eu vi Nossa, isso. eu fiquei arrepiada. E quando um fundador da marca, assim, morre, a marca acaba. Não viu não sei quem? Não viu não sei quem lá? Então, assim, Nossa, acho que já teve todo esse peso. Eu acho que desse lugar, assim, eu já passei, assim, eu falo, cara... E eu acho que vem tudo nesse ponto, assim... Acho que a Raio também nasce nesse lugar, quando a gente faz os 50 anos da Blue Man. Você sabe, eu falei, cara, uma marca cinquentenária do tipo... Cara, entregamos isso. Eu saio de filha para mãe. Exatamente, que agora é a maternidade, porque você tá com a sua marca,
a responsabilidade de uma Blumen e filhos, né? Que inclusive não é um só, né? São dois. São dois. Mas eu falo desse lugar do tipo, quando faz essa coisa do entrega, e daqui talvez fosse nesse lugar de filha, agora nesse lugar de mãe, é muito também sobre qual vai ser a Blumen dos próximos 50 anos, quais histórias a gente quer contar, e não qual vai ser a Blumen da preparação dos meus filhos, é qual vai ser a Blumen como negócio, como tudo isso. Então, eu acho que tudo isso, acho que eu vou falar, cara, entreguei, sabe? Tipo, esse lugar, assim, eu acho que todo mundo ao longo desse caminho olhou, porque no fim do dia era uma menina sozinha, com 17, 18 anos de idade, que seja com 20, com um piercing em cada lado do nariz, nova, tipo, hoje quando eu tenho essa consciência de olhar pra trás, eu falo, caraca, tipo assim, que é isso, quando a gente falou assim, quando a gente entrou na Blumen, era eu e o Márcio que era motorista da casa, assim, o Márcio fala que ele... conta isso um pouco, você chegou com ele na empresa, né, eu li sobre isso. Sim, ele foi meu pai preto, assim. A cadeira, né, pra ser, tipo, como se fosse sua segurança ali dentro. Sim, né? porque ele já era faccionista da Blue, né, teve um momento que meu pai pegou funcionários e montou facção de produção, né, ele já tinha, então quando começou essa história de eu entrar... E eu falei pra ele, cara, vem comigo. Assim, você conhece as pessoas também. Como é que vai chegar lá, tipo, sozona, sabe? Tipo, Oi. Mas ao mesmo tempo também eu fui criada ali, assim. Eu conhecia aquele ambiente e aquelas pessoas todas me viram crescer. Mas é que aí agora vem a voz da autoridade, né? E uma menina tem que ter essa voz da autoridade, sim, né? E deixar as pessoas tranquilas de que nada vai abalar, que a gente tem que continuar, porque é um outro discurso, né? E tudo que a gente passou, eu fico vendo, sei lá, Eliane, Simone, funcionárias que estão nossas a vida inteira, assim, quanto que elas também acreditaram e foram muito leais, assim, porque, cara, teve algum momento que falavam, cara, vai dar merda, não é possível, assim. Sim. Tipo, meu pai era aquela pessoa ultra, sabe, concentradora ali, sabia de tudo, ele viu aquilo crescer, né, e chega uma menina, tipo... Como dar sequência, né? E elas, eu sou muito grata a isso, porque no fim do dia são pessoas, assim, eu acho que também quando você, e aí eu acho que essa semente foi plantada com meu pai, né, como cuidar e honrar aos seus, e aí eu herdei isso dele num primeiro momento por amor a ele. Exato. E hoje eu tenho certeza que nós construímos como gestores a nossa história também. Então, assim, com certeza, sem elas, sem todas essas pessoas que eram um pedacinho do meu pai ali e foram também pilares de sustentação, eu não teria conseguido. Exato. Óbvio que não, assim, com certeza não. E, ao mesmo tempo, a gente também foi criando a nossa história, assim. A gente tem muito orgulho como marca. Quando a gente reformou a fábrica... A gente fez essa modernização, essa pós-pandemia, tudo isso já é dedo seu, né? Já vem de tempos para cá. Eu falo muito isso, que todo mundo tem uma assinatura. Um olhar do criativo, o olhar numa estamparia, o olhar num produto. Isso já começa a entrar já também a sua pegada, né? A pegada da Sharon, né? Sim, eu acho que esse valor de família, como a gente, por ser uma empresa familiar... E ter um valor de família genuíno, assim, muitos aniversários meus eu passei na fábrica. Sim. Sabe? Ou era da semana de moda, sempre caía em julho, e era sempre meu aniversário, eu tava sempre em São Paulo. Então eu acho que é o pertencimento, né? Que hoje tanto a gente fala, assim, da questão da geração Z no mercado de trabalho. Eu acho que isso tudo... lá já é da nossa cultura, assim. E que eu acho que isso faz toda a diferença quando você entende que no fim do dia são pessoas. E pra tudo, assim. A gente trabalha com pessoas, a gente cria pra pessoas, a gente vende pra pessoas, a gente compra de pessoas, a gente essa troca, assim. Então, a inteligência também emocional pra saber lidar com a diversidade, né, do empreender. Porque é isso, não adianta você ser o 01 da faculdade de administração, mas não saber lidar com as angústias, com os medos, Eu falo que o homem planeja, Deus ri, né? No empreendedorismo. Na moda, então, eu falo, você compra um short verde e chega um azul. Faz parte, assim, você não pode mais escolher não sofrer. Eu acho que tudo isso faz parte
O que assim, você tocou em pontos que eu acho super importante, da inteligência emocional, acho que isso é um ponto muito, porque se tudo tá ali concentrado em você, você tem que ser, todo mundo vai olhar para você e vai entender. Se você tá ok, as pessoas vão automaticamente, elas absorvem essa sua segurança, né, o seu jeito de lidar com as situações, com as intercorrências, e eu falo muito isso, o empreendedor, ele precisa, é necessário, é vital para o empreendedor ter inteligência emocional. Não tem como dar certo se ele não tiver inteligência emocional. Isso é uma coisa que você pode adquirir de várias formas. Eu falo, ninguém nasce super expert em saber lidar com suas questões internas, mas existem formas de você chegar nesse lugar, principalmente quando você sabe a sua responsabilidade perante o outro. Que você vem de uma empresa familiar e a palavra, ela já, ao mesmo tempo que ela tem essa força, que toda empresa familiar tem essa força de que todo mundo faz parte, é um braço, também tem a sua vulnerabilidade, porque tem um lado também que, eu consigo isso porque eu tenho acesso, tenho uma acessibilidade diferente de uma empresa, talvez de um grupo, um grande grupo. Me fala um pouquinho o que você sente com relação a isso. Já foi cantado a Blumen para fazer parte de um grupo? É uma coisa que é um desejo, não é um desejo? Eu acho que acho que é um desejo, assim, acho que para todo mundo que é sozinho, principalmente os grupos tornando, né, cada vez... Uma potência. Quase que um monopólio também, né, do mercado, assim, você também quer fazer parte daquilo, porque eu entendo também que tem lados prós e contras, né, disso tudo. Eu acho que, assim, eu acredito no modelo que as marcas não se percam, que a gente já viu vários, né, que perderam identidade, perderam tudo. Envelheceu com a pessoa, né? Destruiu, mas eu entendo, isso, a economia em escala, assim, a gente tá num momento que as margens são outras, é um outro varejo, assim. Então, se você não faz parte de um grupo, como um grupo só, uma Asas da vida, eu acho que você tem que de outra parte, fazer parte disso, assim, estar perto do entender shopping. Como eles pensam, exatamente, os movimentos deles. Os movimentos, assim, o sucesso deixa rastro, sabe? A gente fala sobre isso, mas acho que tudo mudou, desde, as marcas terem que ter cara, né, falar... você tá lidando com uma outra forma de consumir, né? Então, acho que a forma de consumir mudou, então a forma de vender tem que mudar também. Eu acho que todos esses são os desafios que a gente tem, e como marca sozinha tem outros, né? Porque também, enfim, aí vai para outra conversa, desde questões de fornecedor, de prazos, de atacado, de varejo. Acho que tem os dois lados, mas assim, eu acho que a Blumen, assim, a gente não vê nesses grupos marcas de beachwear ainda, assim. Acho que pra gente seria uma oportunidade, a gente tem como um negócio para isso, né? Sim, mas eu acredito muito, assim, nos novos passos da marca, nessa estabilidade que, de certa forma, a marca tem, esse nome que a marca construiu. Toda vez que se fala em Blumen, todo mundo conhece, entende, respeita. Isso ninguém tira. Com certeza. E eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigada. A gente vai ter um novo momento aqui. Vai ter parte 2. Vai ter parte 2, que o Michel, o marido da Sharon, vai entrar na entrevista. E a gente vai falar agora mais sobre business mesmo, business plan. Para a gente poder entender como funciona essa questão do legado, né? Quando entra a participação de um homem, que agora você tem, de certa forma, o braço, né, do Michel, que eu acho que é muito bom você poder dividir, né, os passos da empresa, quais são os novos planos de ação. Com certeza. E já a gente volta. Obrigada, Sharon.